Eu sei que Deus tem algo para a gente. E uma coisa que me encanta nessa caminhada com Deus é que Ele sempre nos surpreende. Quando a gente pensa que já experimentou tudo de Deus, sempre tem umas novidades. É um Deus que faz milagres. E a gente sempre tem que estar de olho aberto para perceber, né? Por isso que o texto diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, né? Para que Ele possa endireitar as tuas veredas. Deus tem algo especial para a gente hoje. Nós somos muito abençoados com o pastor Abner desde sexta-feira, foi muito especial. No sábado também com os casais, de manhã, ontem. Deus tem algo para a sua vida hoje. Queria chamá-lo aqui, por favor. Hoje eu abandonei ele, coitadinho, deixei ele no braço da Morféia, a esposa, né? Vamos orar. Pai, que a tua bênção esteja sobre o teu servo. Muito obrigado, Deus, pela sua vinda, pela palavra que foram ministradas. Muito obrigado. Concede unção, graça, Senhor, somente seus lábios, ó Deus, que a tua bênção esteja sobre ele e possamos sair daqui renovados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, amada igreja, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Amém? Nossa, agora que eu vi quanta gente aqui, está perto de 500, não? Está perto de 500, meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quer dizer, eu vou fazer uma pergunta a vocês, podem responder sinceramente, porque eu não estou vendo ninguém, porque eu saí correndo hoje, esqueci o óculos em casa, então eu não estou vendo ninguém, não estou vendo ninguém, porque o óculos ficou no hotel. Quantos estão já, como é que eu pergunto isso? Quantos não aguentam mais ouvir o pastor Abner, digam amém. Porque eu estou aqui desde sexta-feira. Ainda tem gente ainda com disposição de ouvir? Meu Deus, esse povo é abençoado, né, pastor Natalino? Esse povo é diferente, hein? Esse povo é diferenciado. Queridos, eu trouxe uma palavra para compartilhar com vocês hoje, e ela vem ardendo no meu coração já há alguns dias. A gente vai tentar responder, quem estava aqui domingo ouviu falar isso. Vamos tentar responder a seguinte pergunta: o que é mais difícil? Ser um bom marido ou ser um bom cristão? Vamos caminhar um pouquinho em cima desse trilho. Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 5. Esse vai ser o texto sobre o qual a gente vai caminhar. Nosso ministério, já falei aqui algumas vezes, tem esse propósito: edificar famílias na palavra, sempre na palavra. Efésios 5, eu vou ler numa versão moderna, chama-se Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Aqui é uma carta que Paulo escreve à igreja que congregava em Éfeso. Mas antes de ler essa palavra, vale a pena ressaltar que para dar essa instrução que tinha que ser dada, Paulo faz uma comparação muito interessante. Eu vou chamar a tua atenção para que você marque isso, frise isso. Paulo pega a relação entre o marido e a esposa e compara essa relação com a relação de Cristo com a sua igreja. Que coisa interessante. Ele pega vários aspectos da nossa relação com o nosso Deus e aplica esse mesmo princípio, ou esses mesmos princípios, na relação conjugal. E é exatamente sobre essa comparação que nós vamos refletir hoje para tentar responder essa pergunta. Me permito ler um texto bastante longo, porque se a ministração for ruim, pelo menos a palavra de Deus terá sido excelente, porque ela é sempre excelente, né? Vou ler a partir do verso 17, Efésios 5, 17. Diz assim: não hajam... Queridos, olhem para mim, vamos ler essa palavra como se Deus estivesse falando com a gente. Esqueçam que é a minha voz e tente imaginar Deus soprando no nosso ouvido, Deus soprando isso no nosso ouvido. Não hajam com pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Verso 18: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Agora pula para o verso 21, onde Paulo começa a falar sobre casamento. Verso 21, fala assim: sejam obedientes uns aos outros, está falando entre marido e esposa,
pelo respeito que tem por Cristo. Agora vamos pular alguns versos que Deus dá instrução às mulheres, porque nós só estamos em homens. Vamos ler a partir do verso 25, onde Paulo começa a dar instruções aos homens. Verso 25. Diz assim: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com a água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja, em toda a sua beleza, pura, perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Verso 28. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Verso 31. Como diz as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nesta passagem das Escrituras, e eu entendo que ele está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na tua cabeça, vamos orar mais uma vez a Deus. Senhor Deus, Pai querido, estamos aqui na dependência do Senhor, Deus. Temos bastante expectativa de que o Senhor fale de forma poderosa, de forma clara, de forma límpida, cristalina, para que todos nós possamos entender claramente o Teu propósito nessa noite. Queremos ter essa certeza arder em nossos corações, que é o Senhor falando conosco, porque queremos sair daqui instruídos pela Tua palavra, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que o Seu nome possa ser glorificado no meio da Tua igreja. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Queridos, antes de entrar naquilo que Deus colocou no meu coração, eu gostaria de fazer uma breve reflexão, parênteses rápido, sobre esse último verso que nós lemos. O verso 33, no finalzinho, termina dizendo assim: cada marido deve amar a sua esposa como a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Não é incomum, amados, no nosso ministério, a gente receber de vez em quando casais onde há uma crise estabelecida, os casais vivendo dificuldade, enfim, e há muitas reclamações de um para com o outro. A gente recebe gente para tentar ajudar, e não é incomum ouvir dos maridos a seguinte reclamação: pastor, a minha esposa é insubmissa. Eu não sei se aqui alguém tem esse mesmo sentimento, mas deixa eu compartilhar aquilo que a gente entende, como é que a gente tem aconselhado. Quando a gente recebe um casal onde o marido reclama da insubmissão da esposa, e não são poucos, tem muito marido reclamando que a esposa é insubmissa, porque eles acham que tem que impor a submissão à esposa, usando a palavra como argumento. Mas a palavra diz, é a Bíblia que diz: você tem que ser submissa a mim. Está na palavra. Normalmente, quando a gente recebe um casal assim, a nossa tendência é sempre responsabilizar o marido. E os caras pulam que nem siri na lata. Mas, pula, pastor, isso aqui ela é insubmissa e a culpa é minha? Ah, para com isso. Queridos, pensem comigo. A Bíblia diz que marido deve amar. Sim, marido deve amar. E esposa deve respeitar. Ou em outra versão, que a esposa deve se submeter ao seu marido. Então, o casamento que dá certo é o casamento de um homem que ama com uma mulher que se submete e respeita. Esse é o casamento ideal. É a fórmula ideal de Deus. Mas pense comigo. Se uma mulher decidir se submeter mais ao seu marido do que ela já se submete, se ela decidir por ela própria, não, eu vou me submeter mais ainda ao meu marido. Se o marido não a ama, pense comigo, se o marido não a ama, ou se ela acha que o marido não a ama como ela gostaria que ele a amasse, se ela se submeter mais ao seu marido, isso vai fazer com que ele a ame mais, sim ou não? Não.
Normalmente, nesses casos, perceba comigo, quando o marido já explora a mulher, usa, abusa, e ela tem uma tendência a não submeter por essa razão, se ela decide ser mais submissa ainda, normalmente o marido faz o quê? Monta. Quase sempre é assim. Mas vamos pensar o contrário. Será que se um marido amar mais a sua esposa do que ele já ama, será que isso vai fazer com que ela tenha prazer em se colocar ao lado dele, debaixo da mesma missão que Deus deu a ele? Sim ou não? Sim. Sim. O que eu quero que você entenda? Se a mulher se submete mais, ela não faz com que o marido a ame mais. Mas se o marido a amar mais, ele faz com que ela se submeta mais. Então, normalmente, quando um marido reclama de insubmissão da esposa, normalmente essa atitude dela é um reflexo de um amor que ela não sente, que ela não vê sendo praticado. É uma mulher que reclama que o marido não a ama. E aí ela não se submete. Resumindo, aos maridos Deus pede que ame. E as mulheres, Deus pede que se submeta. Então, a iniciativa de romper esse ciclo ruim, esse ciclo vicioso, e transformá-lo num ciclo virtuoso, é desafiar o marido a amar um pouco mais a sua esposa. Porque se ele botar isso na cabeça, se ele sentir isso no coração e tomar uma decisão, não, a partir de hoje eu vou amar mais a minha esposa, eu tenho certeza que em pouco tempo ele vai começar a ver resposta dessa sua esposa com relação à submissão. Se ela sentir verdadeiramente mais amada, eu tenho certeza que ela vai ter prazer em se colocar do lado dele para ser parceira dele na missão que Deus deu a ele. Amém? Está claro isso? Está claro isso? Posso começar? Bom, eu gostaria de levar os homens hoje, que estão aqui, a refletir sobre o que eu preciso ajustar. Pastor, meu casamento não é aquele com que eu gostaria de estar vivendo, não é um casamento... Vamos ver o que a gente precisa ajustar, porque a qualidade da nossa vida familiar precisa ser aquela com a qual nós sonhamos. Eu acho que todo mundo quer ter essa sensação de que o casamento é prazeroso, a vida em família é gostosa, que isso dá prazer. Todos nós temos que ter prazer em voltar para casa no final do dia, para ter um momento de comunhão com a nossa família. Isso tem que ser fundamental. Assim, eu gostaria de começar fazendo uma colocação, vê se você concorda comigo. Assim como a qualidade da nossa vida cristã, depende da qualidade da nossa relação com Deus. Posso ouvir um amém? Dependendo da nossa relação com Deus, nós vamos ter uma qualidade de vida cristã. A qualidade da nossa vida conjugal também depende da qualidade da nossa relação com a nossa esposa. A gente tem que deixar isso entrar em nós. Dependendo da qualidade da minha relação com Deus, eu vou ter uma vida cristã boa ou má. E dependendo da qualidade da minha relação conjugal, eu vou ter uma vida conjugal boa ou má. Ouçam o que eu vou afirmar. Para que uma família seja forte, é fundamental que o casal tenha uma relação muito bem resolvida. Porque um casal que tem uma relação conflituosa dificilmente consegue gerar uma família forte. Uma família funcional, uma família onde todos se entendam. Porque apesar da família ser a célula máter da sociedade, eu costumo dizer que o casal é a espinha dorsal da família. Qualquer dano à espinha dorsal prejudica a família, ou prejudica o corpo. Uma pessoa que tem qualquer problema na coluna, na espinha dorsal, não vai andar bem, ou vai ficar paraplégico, Então, a semelhança é muito grande. Um casal tem que ver uma relação onde haja amor, respeito, comunhão, para que se gere uma família realmente funcional. Por isso eu vejo com desconfiança, e eu escuto alguns maridos falar isso e eu fico um pouco incomodado. Eu vejo alguns maridos falarem que valorizam a família. Não, pastor, eu valorizo a família, valorizo muito a minha família. Mas o pior é que eu vejo em alguns deles, que dizem que valorizam a família, vejo que eles não dão valor algum ao casamento. Como é que pode isso, pastor Luiz? Como é que eu digo que eu valorizo a família e não valorizo o casamento? Como é que eu digo que eu prezo a família e desprezo o casamento? Não pode. É incoerente, tem alguma coisa errada. Queridos, eu sinceramente não sei o que se passa na cabeça de alguns homens que dizem que vivem em comunhão com Deus, mas vivem um relacionamento familiar sem comunhão alguma. Mas eles afirmam que têm comunhão com Deus. Queridos, eu conheço alguns homens que dizem que amam a Deus,
Não, pastor, eu amo a Deus. Mas são incapazes de dar provas de que amam suas esposas. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas veja o que a Bíblia diz. Eu vou trocar uma palavra aqui propositalmente para te provocar. Olha o que a Bíblia diz em 1 João 4,20. Ouça, se você marcar 1 João 4,20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a sua esposa, na Bíblia está irmão, mas se a irmã, se a esposa é irmã, está valendo, não está valendo? Se alguém diz amo a Deus e odeia a sua esposa, é mentiroso. Pois quem ama a sua esposa, quem não ama a sua esposa, a qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Gente, é Deus falando. Eu entendo que assim como casamento e família se confundem, a vida conjugal e a vida cristã se complementam. A nossa vida cristã reflete a nossa vida conjugal, e a nossa vida conjugal reflete a nossa vida cristã. São coisas muito perto, uma influencia de forma direta a outra. A prova disso é que a Bíblia faz essa comparação que a gente leu. Essa comparação é exatamente isso. Ela compara a relação entre Cristo e a sua igreja com a relação do marido com a sua esposa. Isso fica claro nos versos 32 e 33, onde Paulo fala assim: eu entendo que Deus está falando a respeito de Cristo e da sua igreja, mas também está falando a respeito do marido e da esposa. Essa é a essência do texto que nós lemos, e é sobre esse trilho que a gente vai caminhar essa noite. Nós vamos refletir hoje sobre essa convicção que eu tenho de que fé e família têm que caminhar juntas. Gente, não dá para cuidar de um e descuidar de outro. Eu posso cuidar muito bem da fé, mas se eu descuidar da família, água. Eu posso cuidar muito bem da família, mas se eu descuidar da fé, água. Eu tenho que dar a mesma importância a ambos. Mas antes de traçar esse paralelo entre vida conjugal e vida cristã, eu gostaria de refletir com vocês sobre definições. Vamos tentar ser bem didáticos aqui para a gente captar alguma coisa. Vamos ser bastante didáticos. Eu gostaria de refletir com vocês sobre o que é casamento e o que é santidade. Porque eu creio que vida cristã e santidade são a mesma coisa. Vida cristã e santidade é a mesma coisa. Então vamos refletir um pouquinho sobre o que é casamento e o que é santidade. Se eu perguntasse a você o que é santidade, qual é a melhor definição para santidade? E eu te dou duas opções para você marcar o X. Será que santidade é uma condição que se alcança no dia que eu aceito Jesus? Ou será que santidade é um processo que se inicia no dia que eu aceito Jesus e que vai sendo aperfeiçoado dia após dia até que o Senhor venha nos buscar? Dois, exatamente. Só existe uma resposta bíblica para essa questão. Santidade é um processo que se vive e não um nível que se alcança. É um processo, é gradativo, é dia após dia. Querido, ser santo não é uma condição em que a gente chega, mas é um caminho que a gente percorre. Santidade deve ser o modo de viver de todo aquele que se identifica como cristão. Deus afirma: sede santo, assim como eu sou santo. Santidade, queridos, é o resultado visível. Ouça o que eu vou dizer: santidade é o resultado visível de uma vida de obediência a um Deus invisível. Quantos creem nisso, digam amém. Bom, então, e o que é casamento? Isso é santidade. Agora, o que é casamento? Qual é a melhor definição para casamento? Duas opções, marque X. Será que casamento é aquela linda cerimônia que é realizada por um sacerdote, onde o casal faz votos na presença de convidados, de parentes, de amigos, e comemora até altas horas? Será que isso é casamento? Ou será que casamento são os dias que nós vamos viver a partir desse dia, quando termina a cerimônia, até o dia que a morte nos separe? B. Por que eu estou perguntando isso, querido? Porque quase sempre, quando um casal de noivos vai tratar do casamento,
Eles estão pensando muito mais na festa do que nos 50 anos que eles vão viver juntos. O cara está preocupado, a noiva está preocupada com recepção, convidados, cerimonial, qual vai ser os salgadinhos, o salão, a música que vai tocar. É aquela preocupação enorme, mas não estão nem pensando que, saindo daquela festa ali de noite, eles vão viver juntos a vida inteira. A vida inteira. Ou seja, o casal investe muito mais tempo preparando a festa do que se preparando para a vida a dois. E aí a gente tem visto o resultado dessa visão distorcida. Nós temos visto aí o resultado dessa visão distorcida. O cara que casou num castelo na Espanha e ficou casado 1 mês. Ou seja, cerimônias lindíssimas e uma vida a dois sofrível. Cerimônias eternizadas por fotógrafos, por cinegrafistas, e uma vida conjugal que ambos gostariam de apagar da sua história. Mas a mesma conclusão que eu chego sobre santidade, eu também chego sobre o casamento. Ser casado não é uma condição a que se chega. Assim como santidade não é uma condição a que se chega, casamento também não é uma condição a que se chega. Casamento é um caminho que se percorre. Queridos, o que eu quero que você entenda nessa introdução? Assim como santidade é um modo de viver, o casamento também deveria ser visto por cada um de nós como sendo um modo de viver. Ou seja, nós devemos viver nos santificando a cada dia e devemos viver nos casando a cada dia. A partir desse entendimento, eu gostaria de abordar alguns aspectos que identificam a vida conjugal com a vida cristã. Algumas semelhanças que existem entre viver se casando a cada dia e viver se santificando a cada dia. Posso ouvir um amém dos homens? Amém. Eu ia perguntar se posso ouvir um ru-ru, mas eu acho que o amém cai melhor, né? Eu vou falar de algumas semelhanças entre casamento e vida cristã, e a gente vai caminhando. Primeira semelhança tem a ver com a seguinte verdade: como deve ser vivida a vida de casado e como deve ser vivida a vida cristã. Você vai ver quantas semelhanças existem entre uma e outra. E algo que me chama a atenção é que tanto na relação com Deus, quanto na relação conjugal, tanto na vida cristã quanto na vida conjugal, a pessoa pode ser sem estar vivendo como tal. Pastor, não entendi. O camarada pode ser casado, mas não estar vivendo como um homem casado. Assim como o cara pode ser cristão e não estar vivendo como um verdadeiro. É possível isso? Como é que isso acontece na vida cristã? Vamos ver primeiro a vida cristã. Alguém pode ser um cristão, e eu creio que todos nós aqui somos, mas tem pessoas que vivem sem compromisso nenhum com Cristo. Para entender isso, basta você voltar lá no verso 18 dessa carta que nós lemos, que Paulo está exortando a igreja de Éfeso. Ele está exortando a igreja de Éfeso quando ele fala no verso 18, não se embriaguem. Ele estava falando para bebum, sim ou não? Para a igreja de Éfeso. Não se embriaguem, pois a bebida leva a vocês a desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Era isso que ele estava falando para uma igreja, gente. Isso aqui é carta para a igreja de Éfeso. Queridos, porque no Antigo Testamento, o vinho era o maior símbolo de alegria que tinha, era o vinho. Só que nos nossos dias, qual é o maior símbolo de alegria? O Espírito Santo de Deus. Queridos, lendo esse verso 18, eu posso concluir, eu não sei se você concorda comigo, mas eu creio assim, que lá na igreja de Éfeso, haviam homens que congregavam lá, mas a vida que eles levavam, a vida que eles tinham, não dava convicção a ninguém para afirmar se eles eram ou não eram cristãos. Mas estavam lá na igreja de Éfeso. Queridos, o pastor Ed René, eu ouço esse homem de vez em quando, ele simula um diálogo bastante interessante, que eu acho que nos ajuda a compreender isso. Ele faz uma suposição onde o acusador, o inimigo, vai diante de Deus e pergunta assim: Deus, aquele camarada está lá embaixo, olha lá, de camisa verdinha e branca listradinha lá, de calça escura, aquele camarada lá,
Ele é seu filho. Como se o inimigo fosse diante de Deus e questionasse a mim. Aquele cara é seu filho. Deus abriria o livro da vida e folhearia, o meu nome é Abner, então é rápido, é logo nas primeiras páginas, ele acha logo, né? Abner, não, está aqui, o nome dele está aqui no livro da vida. Ele é meu filho. Aí o acusador diria assim, mas Deus, eu tenho acompanhado a vida dele e, sinceramente, Deus, vendo a vida que ele tem levado, sinceramente, Deus, ele não parece ser seu filho, não. Mas não parece mesmo. E Deus concluiria com muita autoridade, digna de um pai realmente que ama. Ele falava assim, isso é verdade, eu concordo contigo. Ele não se parece meu filho. Mas não foi isso que você me perguntou. Você me perguntou se ele parece meu filho? Não, você me perguntou se ele era meu filho. E ele é meu filho. Ele pode não se parecer, mas ele é meu filho. Gente, por que isso acontece? Por que será que isso acontece? Porque nós nascemos homem natural. Ouça, nós nascemos homem natural. E precisamos chegar à estatura de um cristão espiritual. Essa é a nossa caminhada. Esse é o processo de santificação. Sair do homem natural e chegar ao cristão espiritual. Mas só que tem um trajeto, tem um caminho. E no meio desse caminho está o cristão, porque a pessoa já aceitou Jesus, mas é o cristão carnal. A Bíblia fala muito desse homem, o cristão carnal. E cristão carnal é aquele homem que já aceitou a Cristo, mas ainda não tem a sua vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Existe isso, pastor? Tem mesmo? Eu pensei que era só no Rio. Sabe aquela pessoa cujo prazer algumas vezes ainda está em satisfazer as suas paixões? De vez em quando o cara dá uma escorregada, ainda está satisfazendo os seus desejos. Isso é próprio, gente, isso é inerente a um ser humano que está num processo de santificação. É assim que funciona. Queridos, se existem homens assim, ou se existiam homens assim naqueles dias, lá em Éfeso, isso acontece ainda hoje na igreja dos nossos dias. Pessoas que já reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, mas ainda têm uma vida sem compromisso nenhum com a palavra de Deus, com Cristo, com a igreja. Posso ouvir misericórdia? Bom, como é que isso funciona no casamento? Exatamente do mesmo jeito, igualzinho. Mas pastor, igualzinho. No casamento, um homem pode ser casado e da mesma forma estar vivendo uma vida sem compromisso nenhum com a esposa. Se você conhece alguém assim, diga outro misericórdia. O cara está casado, mas não tem compromisso nenhum com a esposa, nenhum. São homens que, apesar de casados, ainda não conseguem ver o seu casamento como sendo prioridade. São homens cuja relação conjugal está longe de ser aquela que a Bíblia recomenda. São homens que ocupam a posição de casados, mas ainda não assumiram a sua condição de casados. É aquele cara que é casado, mas a vida que ele leva não é reconhecida por ninguém como sendo a vida de um homem casado. Ele vive debaixo da aliança do casamento, mas não consegue viver ainda como sendo uma só pessoa com a sua esposa. Porque a Bíblia diz no verso 31, os dois se tornam uma só pessoa. Você conhece algum marido que não aceita de maneira nenhuma prestar contas à esposa da sua vida? Diga amém. Eu conheço. O cara não aceita de maneira nenhuma prestar conta da sua vida à esposa. No outro dia eu fui aconselhar um casal, sabe o que o marido falou? Pastor, mas também pera lá, a minha esposa vive pegando no meu pé. Eu falei assim, mas você é casado com ela? Sou. Eu só fiz assim, ó. Ué, a esposa vive querendo pegar no pé dele. Eu falei, mas ela só pega no pé, não pega em mais nada não? Ela tinha que pegar em tudo. Ué. Eu sei que aqui não tem isso não, gente, é só para a gente ilustrar, mas o cara sai do trabalho às 5 da tarde. O cara sai do trabalho às 5 da tarde.
Aí o cara chega em casa às 10 da noite. Ele não se preocupa em avisar a esposa. E quer nem saber. Ele sai às 5 e chega em casa às 10. E se a esposa for perguntar ele alguma coisa, se a esposa for cobrar ele alguma coisa, sai de baixo. É patada em cima de patada. Oh, meu Deus. Sabe aquele cara, não sei se aqui tem isso não, o cara troca de carro, pastor. O cara troca de carro. Só que ele não comunica a esposa. Aí ele faz isso, assume 60 prestações. Aí ele chega com o carro em casa e a esposa vai ficar leca, chegou com o carro novo, né? Ela só entende o que aconteceu quando ele começa a tirar dinheiro das compras do mercado, começa a atrasar a conta de luz, atrasar o aluguel. Aí é que ela vai entender qual foi a loucura que ele fez. Aí ele ainda fala assim, não, mas eu comprei esse carro porque eu estou pensando na minha família. Mentira, sonho de consumo dele, ele queria esse carro desde novo, desde solteiro. Ainda dá desculpa que comprou para abençoar a família. Mas nem por isso, eu quero que você entenda, nem por isso esse cara deixa de ser casado, ele está casado. Ele não vive como casado, mas ele está casado. Se eu tivesse que resumir essa primeira semelhança, eu diria que ser cristão é viver uma vida de compromisso com Cristo. E ser casado? Viver uma vida de compromisso com a esposa. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Posso caminhar? Só tem mais 8 semelhanças só. Acho que lá pelas 10h30, 11 horas a gente acaba. Segunda semelhança tem a ver com o propósito. Qual era o propósito do casamento e qual é o propósito da vida cristã? Qual deve ser o propósito tanto da vida cristã quanto da vida conjugal? E o propósito é o mesmo, só muda a figura. O verdadeiro propósito, tanto da vida conjugal quanto da vida cristã, deve ser o de servir o outro. Pastor, não entendi. Queridos, ouça, o propósito da vida cristã de um homem tem que ser servir a esposa. E o propósito da vida cristã tem que ser o de servir a Cristo. O propósito é o mesmo, é servir. Você casa com Cristo e casa com a esposa para servi-los. Como a gente reconhece o camarada entendeu ou não esse propósito? Como é que a gente conhece alguém? Como é que a gente entende se essa pessoa entendeu ou não o propósito? Na vida cristã, como é que eu sei se alguém entendeu o propósito da vida cristã? É vendo se ele vive para servir a Cristo. Se o camarada não vive para servir a Cristo, ele não entendeu o propósito da vida cristã. Queridos, todos aqueles que reconhecem a Cristo como seu Salvador, têm que, no mesmo momento, concomitantemente, fazer de Cristo também o seu Senhor. Ele é Salvador, mas Ele é Senhor. Depois de recebermos a Cristo como Salvador, é necessário aceitar também que devemos viver para servi-lo. Queridos, ouça, eu não sei se você conhece alguém assim, mas tem gente que já elegeu Jesus como seu Salvador, mas ele quer continuar sendo Senhor da sua própria vida. Jesus para ele é só Salvador, mas o Senhor da vida dele é Ele. Isso ele não abre mão. Queridos, existem pessoas que estão na igreja, mas que ainda não entenderam isso. Tem gente que chegou na igreja e acha que depois de aceitar a Jesus, é Jesus quem tem a obrigação de satisfazer a todos os seus desejos. Ele aceitou Jesus e acha que Jesus tem a obrigação de satisfazer a todas as suas vontades, todos os seus caprichos. Queridos, vendo a forma como algumas pessoas se relacionam com Cristo, a gente acha que Ele é o Senhor e Jesus é servo. Porque o cara fala assim, eu determino. O cara determina com uma autoridade que Jesus fala assim, sim Senhor, sim Senhor, sim Senhor. Queridos, ouçam o que eu vou dizer. O homem sempre, desde sempre, ele procurou deuses que em troca de alguns rituais pudessem ter os seus pedidos atendidos. Sempre foi assim, desde lá de trás.
Eles elegiam aqueles deuses, faziam alguns rituais desses deuses, para que os seus desejos fossem atendidos. Só que com Jesus é diferente. Não é Ele que faz a nossa vontade. Somos nós que fazemos a vontade dEle. E você tem que crer em Romanos 12:2, quando diz que a vontade dEle para as nossas vidas é boa, agradável e perfeita. Perfeitíssima. Mas meu querido, aceite isso. Servindo a Deus com fidelidade, com integridade, nós fazemos jus a uma recompensa, porque Jesus promete uma recompensa à igreja, quando a igreja se casa com Ele. Pastor, onde é que está essa recompensa? No verso 27 que nós lemos. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem mancha ou ruga, ou qualquer outro defeito. É para isso que Ele traz a igreja para junto dEle. Posso ouvir um amém? Amém. Agora vamos ver como é que isso acontece no casamento. Qual é o propósito do casamento? Se o propósito da vida cristã é servir a Cristo, o propósito da vida conjugal é o quê? Isso está lá no verso 22. Está no verso 22. Não, está no verso 25. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, é interessante. Tem a ver com o que a gente falou aqui. No verso 22 fala assim: esposas, obedeçam aos seus maridos. Só que os homens reivindicam isso. No verso 25, que vem logo depois, está escrito assim: marido, ame a sua esposa. Mas é interessante que, apesar de vir depois, o verso 25 vem depois do verso 22. No verso 22, Deus manda esposa obedecer ao marido. E no verso 25, manda marido amar a esposa. Apesar de vir depois, mas essa é uma atitude que tem que vir antes. Primeiro eu amo, e eu posso ter a expectativa de ter alguém que me obedeça, que submeta. Interessante que isso funciona assim. Porque eu entendo que maridos que semeiam amor no coração das suas esposas, colhem respeito, colhem honra, colhem submissão. Então, primeiro eu amo e eu tenho a expectativa de colher tudo isso. Mas esse ato nosso, essa iniciativa nossa de amar, de fazer a esposa feliz, tem que ser algo muito forte. A esposa tem que se sentir amada. Ouça o que dizia a lei. Ouça o que dizia a lei aos homens recém-casados daquele tempo. Marque Deuteronômio 24:5 e se ligue no que eu vou falar, depois você leia. Deuteronômio 24:5. Diz assim: se um homem tiver casado recentemente, é o homem recém-casado, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Por que a Bíblia diz isso? Tem uma razão. Está na continuação do verso. Durante um ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Olha que coisa maravilhosa. A lua de mel naquela época não era um mês, não eram 15 dias. A lua de mel era um ano. O cara durante um ano estava livre de compromissos públicos, não precisava nem ir na rua, se podia ficar em casa o dia, não precisava nem ir na rua. Não precisava ir à guerra, mas tinha um propósito. Qual era o propósito? Está no final do verso: fazer feliz a mulher com quem se casou. Então ele tinha que estar ali. Ele tinha que estar ali, mas para quê? Para explorar a mulher? Cobrar roupa lavada? Cobrar almoço na hora certa? Cobrar jantar na hora certa? Cobrar educação de filhos? Cobrar casa limpa? Cobrar casa arrumada? Era isso? Era isso? Não, ele estava ali para fazer a esposa feliz. E tem muitos maridos que ainda não entenderam isso. O cara casa e acha que a esposa tem a obrigação de fazer ele feliz. A esposa tem a obrigação de se desdobrar para agradar a ele, porque ele é o cabeça, ele é o líder. Alguns maridos tratam as suas esposas como verdadeiras empregadas de luxo. Eles querem que ela ajude no orçamento da casa. Não, tem que trabalhar para ajudar no orçamento da casa, porque a coisa está difícil. Vai trabalhar, tem que trabalhar. Eles exigem que elas cuidem de todo o serviço doméstico, cobram a educação dos filhos, e quando dá 10 horas da noite, ainda quer que ela faça ele virar o olhinho. Pô, ainda quer, não, ele ainda quer que 10 horas da noite ela vai fazer ele virar o olhinho. Pelo amor de Deus, a mulher não aguenta mais, cara. Ela trabalhou, cuidou da casa, fez janta, lavou a casa, cuidou dos filhos, ainda vai fazer você virar o olhinho 10 horas da noite, cara? Pelo amor de Deus, cara.
Que eles entendam o seguinte: a Bíblia diz que um homem casado lá atrás ficava 1 ano em casa fazendo a sua esposa feliz. Hoje, sabe o que eu vejo, pastor? O cara tira férias de 1 mês. Olha só, o cara tira férias de 1 mês. Com 15 dias, a mulher já está doida para ele voltar para o trabalho, que ela não aguenta mais o cara enchendo o saco o dia todo. Não, ela não aguenta mais o cara em casa enchendo o saco o dia todo. Ele cobra tudo, ele manda fazer isso, ele cobra para lá, manda... Ela fala assim: volta a trabalhar, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Agora tu imagina se esse cara fosse ficar 1 ano. 1 ano. Coitada da mulher. Queridos, um marido que já entendeu o que o verso 25 quer dizer: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Jamais vai exigir que uma esposa realize todos os seus caprichos, realize todas as suas vontades. Ele entende, se ele ama, que ele está ali para servi-la. E, queridos, creia, se você fizer isso, ela vai ter o maior prazer em fazer isso tudo. Você não vai precisar cobrar nada. Você não vai precisar cobrar nada. Ela vai fazer com amor, com carinho. Assim como devemos entrar na aliança com Cristo para servi-lo, devemos entrar na aliança conjugal com esse propósito muito firme em nossos corações: eu vou casar-me para servir a minha esposa. Posso ouvir um amém? Amém. E creia, filho, olha só: se a tua esposa se sentir realizada no casamento, ouça, se a tua esposa se sente realizada no casamento, tem chance dela querer realizar você. Tem chance. Agora, se a tua esposa não estiver se sentindo realizada no casamento, eu duvido que ela tenha alguma vontade de te realizar. Ou seja, se tem chance de você se realizar no casamento, é realizando ela, fazendo com que ela se sinta realizada, porque aí você tem chance de fazer com que ela também te realize. Quantos entendem que Deus está falando? Digam amém. Amém. Terceira semelhança tem a ver com o equilíbrio. Com o equilíbrio. Quantos creem que vida conjugal e vida cristã dependem de equilíbrio? O equilíbrio entre duas coisas que são realidade na nossa vida, tanto na vida conjugal quanto na vida cristã. É o ímpeto da paixão com a serenidade de um amor verdadeiro. Você vê que tanto em uma vida quanto em outra, a gente passa por esse processo. A gente começa com o ímpeto da paixão e, aos poucos, isso se transforma num amor verdadeiro, sereno. Como diz o louvor, calmo, sereno e tranquilo. Vamos ver como é que isso ocorre na vida cristã. Queridos, quando alguém se converte a Cristo, eu não sei se você tem isso claro na sua mente. Eu me converti tem mais de 20 anos, mas lembro claramente. A gente não fala de outra coisa. Meu Deus, a gente fala para os parentes, para os amigos, colega de trabalho, vizinho. Queridos, às vezes a gente começa a ser chato. A gente chega a ser chato de tanto que a gente fala de Cristo. É aquela paixão inicial que a gente convencionou chamar de o primeiro amor. No primeiro amor. E o que acontece com a maioria das pessoas que estão vendo essa fase, e eu falava aqui, acho que no domingo de manhã, é que sobra empolgação. A gente está naquela empolgação do primeiro amor, mas o que é que falta? Estratégia. A gente não tem estratégia nenhuma, não tem maturidade nenhuma, a gente sai fazendo bobagem uma atrás da outra. Por isso mesmo que todos nós temos que passar por esse processo de amadurecimento cristão, para a gente amadurecer na fé. Porque os frutos só vão vir quando a gente estiver maduro na fé. Eu só fico preocupado, e assim eu posso chocar alguém, mas me perdoe, eu não quero escandalizar ninguém. Eu só fico preocupado quando eu ouço alguém dizer que está apaixonado por Cristo. Você já ouviu isso? Eu estou apaixonado por Cristo. Esse é um perigo. Porque eu entendo, trabalhando com relacionamentos há tanto tempo, que toda paixão tem prazo de validade. Toda paixão um dia acaba. Aí o cara está apaixonado por Cristo. Queridos, ouça, é a chegada da maturidade cristã que vai nos dar todas as condições para que a gente estabeleça uma relação sadia com Cristo. É a chegada da maturidade cristã que vai nos dar toda a condição da gente estabelecer uma relação produtiva com Cristo. A gente tem que amadurecer na fé. Posso ouvir um amém? Amém. Bom, como é que isso acontece no casamento? Do mesmo jeito
igualzinho. Assim como eu disse na vida cristã, eu repito na vida conjugal. Assim como acontece na relação com Cristo, acontece na relação com o cônjuge. Toda paixão tem prazo de validade. Normalmente a gente casa apaixonado, mas em algum momento da nossa caminhada conjugal, esse amor tem que amadurecer. Essa paixão tem que amadurecer e se transformar num amor verdadeiro. O amor, sim, esse vai até que a morte separe. A Bíblia diz fugiu o texto, 13:8, 1 Coríntios 13:8, que o amor jamais acaba. Então, paixão não vai levar ninguém casado até que a morte separe, gente. Esquece. Existe um homem público, muito interessante, que faleceu, Vinícius de Moraes. Esse homem falou um negócio interessante, ele falou assim, que o amor seja eterno enquanto dure, não é que é? Que o amor seja... Não, que o amor seja... que o amor seja... Vinícius de Moraes, como é que ele falou? Gente, ninguém ouviu Vinícius de Moraes aí não? Ninguém teve infância não? Que o amor não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Agora eu lembrei. Que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto... Ele estava definindo amor? O que ele estava definindo? Paixão. Que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto... Isso é paixão, não é amor. Ele achava que era amor. Tanto é que esse homem casou 9 vezes. Sabe quanto tempo ele ficou em cada um casamento? Sabe quanto tempo ele ficou? Até que a paixão passasse. Quando a paixão acabava, ele trocava de mulher. Casou 9 vezes. Queridos, a paixão é um negócio interessante. Quantos já ouviram o ditado assim? O homem nasce, cresce, fica bobo e casa. Sabe o que é o ficar bobo? É a paixão. Porque se a gente não ficar bobo, a gente não casa. A gente começa a ver quanto é que vai custar o aluguel, a casa, não sei o quê. Quando a gente não casa. Então, mas está apaixonado, então a gente casa. Então a paixão tem essa finalidade. A gente supera essa dificuldade de casar. A paixão só tem essa finalidade. Já reparou? Se você demorar muito, não sei se aconteceu com algum de vocês, você demora muito a casar. Namora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí a paixão passa. Depois é fácil casar? Depois ele passou a paixão. Querido, você já viu como é que age? Você já viu como é que age um jovem apaixonado? Meu Deus, você já foi jovem apaixonado? Diga amém. O cara não tem carro ainda, porque não tem carro. O jovem não tem carro, duro não tem carro. Aí ele quer ir na casa da namorada, que está apaixonado pela namorada. Aí ele pega um ônibus, 1 hora. Pega o metrô, 45 minutos. Desce do metrô, anda meia hora a pé. Gasta 2 horas e meia para chegar na casa da namorada. Ele chega bufando, com raiva, revoltado, sim ou não? Duvido. O cara chega com um sorriso até aqui, ó. Por quê? Porque está apaixonado. Está apaixonado. Ele vai encontrar a amada dele. O cara se mata para encontrar a namorada e chega lá rindo. Aí depois de alguns anos de casado, a esposa pede para ele ir no supermercado, de carro. O cara cria um caso para ir no mercado que só a graça do Eterno. Por quê? Porque a paixão já passou. Oh, meu Deus. Queridos, ouça, a paixão pode até levar alguém a se casar, mas jamais manterá uma pessoa casada até que a morte separe. A paixão um dia acaba, mas 1 Coríntios 13:8 diz que o amor jamais acaba. E tem um detalhe que acho que vale a pena a gente comentar aqui. Se na caminhada cristã, vê se não é assim, se na caminhada cristã, o que mais nos atrapalha são os defeitos do irmão, como é que o defeito do irmão atrapalha a nossa caminhada? Não atrapalha? Você conhece alguém que abandonou a Cristo porque se aborreceu com o irmão? Como é que o defeito do irmão atrapalha a nossa caminhada?
cara deixa a igreja, deixa Cristo, porque se aborreceu. Na vida conjugal, o que mais nos atrapalha são os defeitos da esposa. Meu Deus, como é que atrapalha? Interessante que o ser humano é terrível, né? O cara está apaixonado, jovenzinho apaixonado. Ele não vê um defeito sequer na namorada. A namorada não tem defeito nenhum. Ele só vê virtude. Ele só vê virtude. Aí ele se casa, alguns anos se passam, obviamente a paixão também acaba. Aí ele se tornou marido e ela esposa. Aí o cara não consegue encontrar mais nenhuma virtude na esposa. Ele só encontra defeito. Mas é defeito em cima de defeito. Não acha mais uma virtude na esposa. Só vê defeito. Um defeito em cima do outro. Queridos, o que eu quero dizer para você é que nós temos virtudes e defeitos. Se você ama de verdade, ouça, se você ama de verdade, você tem consciência de que a tua esposa tem virtudes e tem defeitos. E você convive com os dois, mas você não se abala por isso. Você não deixa de amar por isso. Você não coloca o teu casamento em risco por isso. Porque você também, varão, tem um monte de defeito. Eu também tenho um monte de defeito. Queridos, ouça o que eu vou dizer. O marido que está aqui e que decidir procurar defeitos na esposa, vai achar sim ou não? É lógico que vai achar. É óbvio. Todos nós, se formos procurar defeitos na nossa esposa, nós vamos achar. Só que não se constrói uma relação saudável. Ouça, não se constrói uma relação saudável em cima dos defeitos do outro. Uma relação sadia é aquela que é construída em cima das virtudes e não em cima dos defeitos. Queridos, todos nós, em alguns momentos estamos azedo, em outros estamos doce. Mas não se constrói um casamento feliz em cima do azedo. O casamento feliz é construído em cima do doce. E mais, você sabe de quem é esse comportamento? Qual, pastor? Sabe quem vive procurando os nossos defeitos? Sabe quem é o especialista em apontar os nossos erros? Sabe quem é? Esse é um comportamento próprio do rabudo, é próprio dele. Então, quando você começar a ter esse comportamento, se liga. Fala assim, não, peraí, esse comportamento não é digno de um cristão. Esse comportamento não é digno de um cristão. Queridos, ouça, assim como na igreja, a gente vai ter problema de relacionamento, talvez no casamento também. Assim como não existe igreja perfeita, e eu acho que a igreja Cristo é a Resposta não é perfeita, não existe esposa perfeita. Queridos, perfeito só tem um, e ele é Deus. E quarta e última semelhança, eu prometo acabar aqui, quarta e última semelhança, e eu acho que aqui a gente erra, mas erra grande, é que nós temos que encontrar o equilíbrio, porque a vida cristã e a vida conjugal são pautadas no equilíbrio. Nós temos que encontrar esse equilíbrio entre viver pela misericórdia e viver em integridade. Pastor, não entendi. Queridos, ouça, tanto na relação com Deus, como na relação conjugal, nós não podemos nos iludir. Nós não podemos achar que dá para viver toda a vida com Deus e toda a vida conjugal vivendo somente pela misericórdia. Não dá. Não dá. Se você achar que pode viver a relação com Deus a vida toda pela misericórdia e não se preocupar com a integridade, está mal. Se você quiser viver uma vida conjugal o tempo todo dependendo da misericórdia da sua esposa e não procurar viver de forma íntegra, está mal. Em ambos os relacionamentos, nós temos que buscar sempre viver em integridade, mesmo sabendo que às vezes a gente não vai conseguir, mesmo sabendo que isso é impossível, viver todo o tempo em integridade, mas nós temos que ter esse desejo, a gente tem que buscar viver uma vida íntegra, mesmo sabendo que a gente não vai conseguir às vezes, mas esse tem que ser o nosso desejo, nós temos que viver uma vida íntegra. Vamos entender qual é a consequência disso? Quando eu estou falando da relação com Deus, queridos, ouça, o nosso Deus estará sempre pronto a exercer misericórdia sobre as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Amém. Tanto é que a palavra diz que não fossem as misericórdias de Deus, nós já teríamos sido consumidos. Lamentações 3,
22. Isso é verdade, absoluta verdade. Mas ninguém pode pecar conscientemente e depois querer contar com as misericórdias de Deus. Ah, não, eu vou pecar, porque depois tem sempre uma misericórdia para me alcançar. Aí, vou levar a vida com Deus de qualquer maneira, porque Deus é misericordioso. Que nós não podemos errar voluntariamente e depois dizer, Deus me entende. Deus me entende. Quantas vezes já ouvi isso? Amados, eu não posso pecar e achar que Deus não vai levar isso em conta. Eu não posso pecar voluntariamente e achar que esses meus erros não vão me causar nenhum prejuízo. Porque vão. Porque vão. Ouça, querido, Deus vai derramar das suas infinitas misericórdias todas as vezes que forem necessárias sobre a nossa vida. Mas isso não pode servir de desculpa para que a gente viva de qualquer maneira. Cabe a cada um de nós buscar viver uma vida íntegra diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, como é que isso afeta a nossa relação conjugal? Porque afeta do mesmo jeito. Sabe como é que isso afeta o nosso casamento? É quando o marido acha que a esposa é serva de Deus, ela tem a obrigação de agir para com ele, assim como Deus age para com ele. Coitado. Ah, mas ela é serva de Deus. Se Deus tem misericórdia de mim o tempo todo, minha mulher também vai ter. Vai nessa. Meu amado, se eu perguntasse para você assim, olha, bem claramente, bem uma pergunta reta e direta. A tua esposa tem a obrigação de perdoar todos os teus erros, sim ou não? A tua esposa tem a obrigação de perdoar todos os teus erros? Biblicamente, tem. Biblicamente, tem. Mas o que eu quero que você entenda? O que eu quero que você entenda? Isso não te dá o direito de viver uma vida conjugal de qualquer maneira. Não te dá. Não te dá. Se você não se esforçar para viver uma vida íntegra, queridos, ouça, você estará desonrando a sua esposa e você estará desonrando a sua família. Queridos, da mesma forma que nós vivemos a nossa relação com Deus, nós temos que viver a nossa relação conjugal, tentando sempre viver de uma forma íntegra, mas sabendo que podemos, uma vez ou outra, contar com a misericórdia e a graça do outro. Amém? Eu fecho aqui, deixando uma palavra para a gente refletir. Amados, a tendência de todo homem, ouça o que eu vou dizer, a tendência de todo homem é mostrar sempre que vive uma vida de compromisso e de intimidade com Deus. Isso a gente quer que seja público. Ou a gente está orando, ou a gente está fazendo jejum, fazendo algumas obras para o Senhor, exercendo dons espirituais. De qualquer forma, é um prazer para o homem quando ele, em público, demonstra a sua intimidade com Deus. Ele se sente bem quando ele faz isso. Quando as pessoas veem que essa pessoa tem intimidade com Deus. Mas, por outro lado, alguns desses homens fazem questão de esconder a vida conjugal que vivem. Ou seja, a vida de santidade ele quer que seja pública, mas a vida conjugal ele esconde. Quantos estão me entendendo? Digo amém. A vida com Deus, ele faz questão de que seja pública. E a vida conjugal, ele faz questão de esconder. Só que esse comportamento esse a gente tem que vigiar, porque é uma tendência, e nós, se não vigiarmos, entramos por ele. Esse é um comportamento que nós conhecemos muito bem de um grupo de pessoas que nos dias de Jesus faziam exatamente assim. Eles eram os religiosos, os fariseus. Era assim que eles viviam, exatamente assim. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, porque se nós não vigiarmos, a gente faz
exatamente igual os fariseus faziam. Oravam em público, apareciam fazendo obras, mas o que eles faziam na vida pessoal, em seus relacionamentos, eles não queriam que ninguém soubesse. Meu amado, deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém quiser saber, ouça, se alguém quiser saber se eu sou um bom marido, se alguém quiser saber se eu sou um bom marido, a quem essa pessoa quer saber, precisa fazer essa pergunta. A quem? A mim? A mim? Não. Vai ter que perguntar. A resposta mais fiel vai vir da boca dela. Agora, para saber se eu sou um bom cristão, a quem será preciso fazer essa pergunta? A quem? Será que é o meu pastor? Será que é o meu pastor? Ouça, da mesma maneira que acontece na vida conjugal, acontece na vida de santidade. Essa pergunta deverá ser feita à minha esposa. Por que não perguntar ao meu pastor? Porque o meu pastor me conhece na igreja, algumas horas por semana. Mas só a minha esposa me conhece dia após dia. Porque na igreja é possível manipular, disfarçar. Ou no popular, na igreja é fácil usar máscara, usar capa. Mas é impossível usar máscara em casa. Em casa não tem como. Em casa não existe a mínima chance disso acontecer. Na igreja alguém pode esconder o seu caráter, mas em casa ninguém consegue fazer isso. E eu fecho aqui fazendo uma constatação que resume muito bem aquilo que eu tentei dizer até agora. Toda semana a gente ouve dizer que uma pessoa se converteu. Pastor, sabe quem se converteu? Fulano. Que bênção. Se for uma pessoa pública, ou se for uma pessoa perto de nós, é fácil a gente ver se realmente isso aconteceu. Porque em alguns casos, você começa a olhar a vida que a pessoa está levando, mesmo depois de ter se identificado como nova criatura, como serva de Deus. Você vê a vida de algumas pessoas e fica difícil acreditar que essas pessoas realmente se converteram. Você ouviu a notícia, então homens públicos é fácil. Você vê um homem público que aparece na televisão, é fácil. Então uma pessoa próxima, né, que você vê no bairro, na relação de parentela, você começa a acompanhar a vida da pessoa e você fala assim, esse aí não se converteu não. Vivendo o que está vivendo, acho difícil. Porque na verdade, a marca dessa decisão por Cristo tem que ser uma profunda, mas profunda mudança de comportamentos. Quem verdadeiramente fez isso, quem verdadeiramente se converteu, vai ter uma nova vida a partir daquele dia, e você vai ver no cotidiano mudanças significativas de comportamento. A marca de uma verdadeira conversão são as consequências que essa decisão por Cristo trazem à vida da pessoa. Ela verdadeiramente é uma nova pessoa. E assim como acontece na vida com Deus, também acontece na vida conjugal. Exatamente igual. Toda semana nós tomamos conhecimento de alguém que se casou. Mas em alguns casos, vendo a vida que a pessoa leva, fica difícil acreditar que ela realmente se casou. Mas como é que casou, cara? O cara estava no bar ontem, cheio de amigos, era 11h30 da noite. Como é que casou? Não casou. Porque, na verdade, tanto o casamento quanto a conversão tem que determinar mudanças profundas de comportamento. Quem é cristão precisa viver como cristão. E quem é casado precisa viver como casado. Não dá para aceitar Jesus e continuar vivendo como vivia antes. Assim como não dá para se casar e achar que pode continuar vivendo como vivia antes. E aqui eu deixo um alerta, porque quem não entender isso poderá perder seu casamento. Guarde isso. Apesar de Deus
estar sempre pronto para derramar das suas infinitas misericórdias sobre nós. No casamento, isso não funciona assim. Nós podemos sempre contar com as infinitas misericórdias do Senhor, mas nós não podemos contar com as infinitas misericórdias da esposa, porque as misericórdias humanas não são infinitas. Não são. Nós somos seres humanos, somos imperfeitos, e no casamento nós não podemos achar que as nossas esposas estarão sempre dispostas a exercer misericórdia. Não. Não, absolutamente não. Nenhuma esposa vai aceitar que ao se casar com o seu marido, ele continue vivendo uma vida sem compromisso com ela. Eu volto àquela pergunta que eu fiz lá atrás. O que é mais difícil? Ser um bom marido ou ser um bom cristão? O que é mais fácil? Ouça, o que melhor nos define como pessoa. Ouça, o que melhor nos define como pessoa é a forma como nós nos relacionamos. A minha relação com Deus me define como cristão. E a minha relação com a minha esposa me define como marido. E digo mais, eu creio nisso que eu vou afirmar, assim como eu creio em Cristo. O que vai determinar, guarde isso, o que vai determinar a qualidade da nossa vida conjugal, o que vai determinar a qualidade da nossa vida conjugal é a qualidade da nossa vida com Deus. Por isso, fique de pé. Quando nós temos sido procurados por pessoas dizendo: pastor, me ajude em oração, minha mulher foi embora. E recentemente a gente acompanhou o marido assim: pastor, me ajude em oração, minha esposa foi embora. Ela só quer saber de night, amigas, bebendo, largou a igreja, não quer saber dos filhos. Pastor, eu não consigo viver sem ela, eu a amo. Pastor, me ajude em oração para que ela volte. Duro isso, né? E o nosso conselho nesse caso é sempre o mesmo. Eu disse assim: se nós orarmos e ela voltar, como é que vai ser a sua vida? Ah, pastor, eu tenho esperança que... Tudo bem, eu acho que é até razoável você ter essa esperança, mas eu te digo o seguinte: se ela voltar amanhã, é bem provável que ela continue tendo o mesmo comportamento que ela tinha antes. A tua vida era boa? Não, pastor, minha vida era um inferno. Quantas vezes fiquei sozinho com as minhas filhas em casa e ela, voltou de madrugada. Eu disse o seguinte: olha, é um direito teu tentar resgatar a tua esposa, tentar resgatar a tua família, é um direito teu. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você tem fé? Pastor, eu tenho. Você está disposto a fazer algo sobrenatural? Pastor, eu faço o que for necessário, o que for preciso eu faço. Eu estou disposto a subir monte, fazer campanha, o que tiver que fazer. Eu só quero resgatar a minha esposa e restaurar a minha família. E eu disse o seguinte: então vamos fazer o seguinte, coloque tudo aquilo que você diz que pode colocar, a tua fé, o teu tempo, a tua dedicação, faça o que você tiver que fazer, mas não para que ela volte. Pô, pastor, o que é isso? Você não trabalha com família? Que negócio é esse? Eu falei: calma, faça tudo o que estiver ao teu alcance, não para que ela volte. Faça tudo o que estiver ao teu alcance, para que Deus a visite e restaure a comunhão com ela, e ela reconheça Deus como Senhor e Salvador. Ore para que ela restaure a comunhão dela com o Todo-Poderoso, porque a hora que ela conseguir restaurar a comunhão dela com Deus, o retorno para casa é uma questão de tempo. A hora que ela for uma boa cristã, você vai ter uma esposa excelente na tua casa. Então coloque tudo que você quiser colocar diante do Senhor, não para que ela volte, mas para que ela reconheça
o erro, ela caia em si, ela resolva se arrepender do que tem feito e volte o seu coração para Deus. Porque a hora que você conseguir fazer isso, você reconquistou sua esposa. Porque a hora que ela for uma boa cristã, ela vai ser uma boa esposa. Eu não sei se tem alguém aqui com casamento aos pedaços. Eu não sei se tem alguém que vê num casamento ruim. Eu não sei se tem alguém aqui que chega brigado no carro e entra de mãos dadas no templo, porque a igreja não pode saber a qualidade do casamento que eu vivo em casa. Mas a minha palavra para você hoje é essa. Se você procurar viver o que a Bíblia diz que um marido cristão deve viver, eu tenho certeza que se você começar a vigiar um pouco mais o teu comportamento enquanto cristão, seguindo aquilo que Deus tem te mostrado, Deus tem te orientado, eu tenho certeza absoluta que a qualidade do teu casamento vai melhorar em curto espaço de tempo. O que tem feito com que muitos casamentos terminem não é a baixa qualidade da relação conjugal, é a baixa qualidade da relação com Deus. Porque aquele que for um bom cristão vai ser um bom marido. Aquela que for uma boa cristã será uma boa esposa. Por isso vigie acima de tudo, para que a tua relação com Deus não diminua, não se enfraqueça, para que você tenha sempre a consciência de que a tua relação conjugal é resultado da tua intimidade e da tua relação com Deus. Amém? Na tua cabeça, vamos orar a Deus. Pai querido, aqui está um grupo de varões valorosos, homens especiais, e eu digo isso com sinceridade de coração, porque numa segunda-feira à noite, ninguém que não tenha compromisso com o Senhor, com a esposa e com a família, deixaria um momento de descanso, de lazer, de comunhão, para estar aqui na tua casa, ouvindo algo da tua parte. Eu tenho certeza que para alguns foi um sacrifício estar aqui hoje, mas eu tenho certeza também que o Senhor não brinca com o sacrifício de ninguém. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor está contemplando o gesto, o ato de cada um deles, e o Senhor será fiel para, com a fé que eles demonstraram estando na tua casa nessa noite, que o Senhor a partir de hoje será um Deus ainda mais presente na vida de cada um deles, ajudando-os em todas as suas dificuldades. Eu profetizo assim e oro em nome de Jesus, teu Filho amado. Quando recebem, digo amém. Amém. Glória a Deus. Você foi abençoado? Feche teus olhos, por favor. Senhor, nós recebemos esta palavra. Nós recebemos esta palavra. Que a tua mão esteja sobre cada lar aqui representado. Aprendemos e fomos desafiados a viver uma vida de santidade, de retidão. O nosso relacionamento contigo vai fazer toda a diferença dentro da nossa família, na nossa vida pessoal, na nossa vida financeira. Ah, Deus, nós recebemos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tem um verso que sempre me incomoda muito, eu sempre repito com vocês, que diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A santificação, levar Deus a sério, amar ao Senhor, servir ao Senhor, nos capacita para sermos melhores na igreja, no lar, na educação dos filhos. Reconhece-o em todos os teus
caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Meu filho, receba essa palavra de hoje. Receba. Eu te gostaria que muitos outros estivessem aqui, mas você está. Receba. Deus vai fazer grandes coisas em muitas famílias, em muitos lares. Você já tem vivido isso? Então aprimore. É verdade, a santificação não é um nível que você alcança, é um processo que a gente está assim. O amor é a mesma. Quando eu falo com os adolescentes, eu digo para eles que eu sempre amei muito a Eliana. E namoramos 5 anos, não casamos antes porque não tinha idade para isso. Mas quando eu namorava com ela, eu realmente amava. E esse amor me fez desmanchar o namoro 13 vezes. Agora, depois que eu casei, não desmanchei nenhuma vez. Olha que maravilha, né? Porque o amor começa a amadurecer. Os defeitos sempre existiram. É que quando a gente está apaixonado, a gente não vê defeito nenhum, né? Sempre existiu. Não adianta, querido, receba essa palavra. Vida com Deus, vida conjugal. Vida conjugal, vida com Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? O pastor estava pregando, está lembrando, meu tio, que era pastor, uma vez um camarada chegou para ele e perguntou para ele: pastor, o senhor acha que eu sou um homem espiritual? E ele falou assim: vou perguntar para sua esposa. Ela que sabe, ela que convive, né? Da minha parte eu até acho, mas eu não convivo. Então a melhor pessoa para dizer é a sua esposa. Querido, receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Pastor, Deus abençoe, obrigado, viu? Que Deus vai deixar saudades, né? Vocês concordam ou não? Deixar saudades. Os pedidos de oração, dá para a gente pegar? Já? Vamos distribuir? Pode distribuir. Tá bom. O objetivo desses pedidos é você estar orando por alguém e ao mesmo tempo conhecendo esse alguém. Todos colocaram o nome? Quem é Eduardo Alves Sodré? Quem é? Rapaz, eu estou orando por você, cara, que bênção. Amém, ora pela fé. Quando não tem nome, ora pela fé. Vai. É sempre bom colocar o nome. Depois você procura saber quem é a pessoa para você poder estar orando e tendo comunhão. Sem nome? Sem nome é pela fé. Vai pela fé. Todos já pegaram ou não? Você conhece a pessoa que você viu o nome aí? Não? Que bênção. Procura saber depois. Põe esse pedido na mão. Isso. Você vai orar esse mês por essa vida. Eu tenho orado muito pela tia, por um problema que ela tem passado de saúde. E eu louvo a Deus por aqueles que têm orado, porque Deus tem respondido. Outro dia uma pessoa que me pegou mês passado, e a esposa dele veio falar comigo e disse: pastor, meu marido pegou o seu pedido de oração. E eu e meu marido nos comprometemos a estar orando por vocês. E é muito gostoso isso. Você pode compartilhar esse pedido com a sua esposa também. Vamos estar orando. Muito pode oração de justo em seus efeitos. Pai, nós colocamos diante de Ti esse pedido de oração, que representa, Senhor, a necessidade, alguns as dores, outros as alegrias. Cada um expressou no papel ali, talvez com um pouco de dificuldade, mas expressaram a sua ansiedade.
E nós estamos aqui como irmãos, como família. Nós vamos orar uns pelos outros, ó Pai. E nós cremos que essa oração será respondida em nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai, que a oração pode. Nós cremos, ó Pai. A Tua palavra diz para a gente orar e interceder. Nós cremos. Abençoa o nosso irmão, sua família, seus sonhos, seus desejos. Põe as Tuas mãos, por favor, Pai. Nós precisamos do milagre e nós não sabemos fazer milagres. E o Senhor pode. O Senhor é maravilhoso. Nós Te amamos. Muito obrigado. Assim colocamos este povo diante de Ti, Senhor. Muito obrigado por essas vidas. Muito obrigado, Senhor. Senhor, guarda-os e regressa aos seus lares. Livre de todo mal, Senhor. Meu Deus, põe as Tuas mãos. Nós dependemos de Ti, Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. O material do pastor vai estar aqui na sala de televisão. Você pode adquirir, levar e abençoar e celebrar, em nome de Jesus. E comprando, você está também ajudando o ministério do pastor, tá bom? Olha, nós estamos em rumo aos 500, 190. Em rumo aos 500, né? Então, se alguém não pôs o nome, põe lá, porque saiu daqui, as mulheres já querem saber quantos tinham. E eu sempre chego em casa dizendo, não. Quantos tinham? Não assinou? O pastor João não assinou. Eu não assinei. Mas vamos lá, vai. Tá bom? O meu é Natalino Gabriel. Dá para pôr bastante, né? Dá para... Que Deus abençoe em nome de Jesus. Mais alguma coisa, Luiz, pastor João? Mais alguma coisa? Não? Vamos dar uma glória a Jesus. De homem. Vamos lá. Que Deus abençoe muito a sua vida. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Deixa eu contar uma experiência. Pode baixar. Deixa eu contar uma experiência do Gabigol. Gabigol estava jogando lá na Europa. Não teve sucesso. Aí voltou para cá e conversando com o Wagner falou para ele, você precisa tomar uma atitude com Cristo. E aí ele fez um gol aí, ele fez uma dancinha ridícula lá. Aí o Wagner falou para ele, isso é coisa, você tem que fazer alguma coisa que glorifique a Deus. Você sabe que você estava na Europa, você não deu certo. Agora você vem para cá, Deus começa a te abençoar, você faz uma dancinha. Inventa alguma coisa. E agora ele inventou uma, que ele faz assim, e vai para a torcida, e faz assim, quando o pessoal olha, ele aponta para cima. E depois que ele começou a fazer isso, Deus tem abençoado muito. Eu queria que você entendesse, meu irmão, que quanto mais você levanta Jesus na tua vida, mais Deus te abençoa. Não posso dizer que ele é um convertido, mas está sendo trabalhado e tal. Tem vindo aqui na reunião dos atletas. E nós queremos realmente que cada vez essa moçada, principalmente o pessoal na área de esporte, né? E o filho do irmão lá tem que crescer, vamos embora, né? Vai, está aí no Santos também, tem um Vagninho também que está. Vamos embora, vamos ver essa moçada, porque nessa área de esporte. Amém. Que bênção, glória a Deus. Esse é o André. E tem um Vagninho no Santos, né? Então, que olha, essa moçada, porque na área de esporte é impressionante, né? O camarada, quando faz um gol, quando bate um recorde, alguma coisa, são câmeras em cima. E são milhares, às vezes milhões de pessoas que são alcançadas. Reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Não roube a glória de Deus, hein? Não se vanglorie, não roube, dá a glória para o Senhor. É que eu brinco com o pessoal que joga bola. O gol é teu, mas a glória é do Senhor, hein? Amém? Vamos dar glória a Jesus? Olha lá, vai, dá o teu melhor.
1, 2, 3. Glória a Jesus! Aleluia! Abraça o seu irmão aí, diz ao irmão, te amo! Pelo menos uns 20 aí, vai.